Você consegue sentir o que está acontecendo neste momento? Há uma tristeza, um peso profundo, quase palpável, que atravessa o povo de Deus. É como se o próprio Espírito estivesse gemendo, e mesmo as palavras mais fortes parecem insuficientes para expressar isso. Você sente isso, não sente? Uma voz que se levantava sem medo, defendendo a verdade com coragem, foi silenciada. Uma voz que nunca recuava, que nunca hesitava diante da oposição, simplesmente foi tomada. E quando isso acontece, meu amigo, todo o corpo de Cristo sente. É como se uma ferida invisível tivesse sido aberta dentro de nós. Olha ao redor, nas igrejas, nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, você percebe o impacto. Não é apenas tristeza, é algo mais profundo. É como se algo dentro de nós tivesse sido perfurado, despertando a consciência de que, quando alguém sofre por sua fé, não é só ele, é você, é eu, é todos nós. Mas espera um instante, antes que o desespero nos consuma, vamos lembrar de uma verdade essencial. O Evangelho nunca dependeu de uma única pessoa, nunca. Quando Estevão foi apedrejado, a igreja se dispersou, mas a palavra de Deus não parou. Na verdade, ela se espalhou ainda mais rápido. O inimigo achava que tinha vencido, que tinha calado a verdade, mas na realidade ele apenas acendeu um fogo no coração dos crentes. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O inimigo acreditou que silenciar uma voz diminuiria o impulso, mas ao contrário, ele despertou milhares. Ele despertou algo dentro de nós que o conforto e a segurança jamais conseguiram despertar. Lembra-se que o cristianismo sempre foi um movimento de ousadia, de coragem, de falar quando o mundo mandava silenciar. E esse momento, amigo, não é para recuar, não é hora de se encolher, é hora de se levantar. Agora é o momento de vestir o manto da coragem, de abrir a boca quando todos dizem para ficar em silêncio, de proclamar Cristo, mesmo que isso lhe custe algo. E você precisa se perguntar, vamos permitir que o medo nos domine? Ou vamos permitir que essa tristeza nos transforme em combustível para a fé? Porque veja bem, uma fé que nunca custa nada, nunca foi realmente testada. E neste exato momento, Deus está testando o seu povo. Ele está perguntando, você vai se esconder ou vai dar um passo à frente? Mesmo que seja no fogo. Pense nos heróis do passado. Policarpo, diante do procônsul romano, com a morte iminente à frente, disse, há 80 anos sirvo a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei? Ele foi queimado vivo, e sua coragem se tornou eterna. Ou William Tyndale, traduzindo a Bíblia para que pessoas comuns pudessem ler, mesmo sabendo que isso custaria sua vida. Ele foi estrangulado e queimado, mas suas últimas palavras foram, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Deus respondeu. Deus sempre responde. E hoje, nesta geração, somos lembrados de que o Evangelho tem um preço alto, sim, mas que vale tudo. Não desperdice essa tristeza. Não deixe que ela se transforme em desespero. Deixe que ela acenda a sua coragem. Deixe que ela o lembre de que seguir Jesus nunca foi seguro, mas sempre glorioso. O mundo pode tentar silenciar uma voz, mas não pode silenciar a igreja do Deus vivo. A morte pode parar um batimento cardíaco, mas não pode parar a vida eterna. Governos podem censurar, pessoas podem atacar, mas o Espírito Santo não pode ser contido. Ouça Paulo em 2 Timóteo 2,9. Sofro aflições como um malfeitor, até mesmo ao ponto de ser acorrentado, mas a palavra de Deus não está acorrentada. É nisso que nos firmamos. Então, se você sente esse peso agora, permaneça firme. Permaneça firme como se o céu estivesse olhando, porque está. Fale como se a eternidade dependesse disso, porque depende. Viva com ousadia. Mostre ao inimigo que ele pode silenciar uma voz, mas não pode silenciar a igreja do Deus vivo. Não pense nisso como uma tragédia. Pense como uma faísca que inicia algo, um abalo que desperta a fé morna, um empurrão de Deus que diz, não há mais tempo para se esconder. Decida agora, você é meu ou não é? Sim, esta é uma guerra. Não política, nem cultural, espiritual. Toda guerra tem perdas, sim, mas toda guerra também tem heróis. E Deus está chamando você a se levantar e ocupar o seu lugar. Lamentamos, sim, mas como aqueles que têm esperança. Deixemos que a tristeza nos mova, não nos paralise. Entramos na batalha com ousadia,
não recuamos, corremos para o fogo. Que esse momento seja a linha divisória na sua vida. Que seja o dia em que você abriu a Bíblia com fome renovada. O dia em que você orou com intensidade jamais experimentada. O dia em que você falou o evangelho ao vizinho, ao colega, à família. Porque se não for agora, quando será? O inimigo tentou nos infundir medo. Mas eu acredito que este é o momento em que a igreja rugirá o mais alto. Este é o momento que cristãos comuns deixarão de ser espectadores e se tornarão testemunhas ousadas. Este é o momento em que deixamos de dizer, alguém fará isso, e começamos a dizer, envie-me. Levante-se, filho de Deus. Tenha coragem. A cruz está diante de você. O mundo está atrás. Mas você não está sozinho. Você faz parte de um reino inabalável. Permaneça, fale, viva, pregue. Até se for preciso, morra, mas não recue. A coroa que Deus preparou para aqueles que o amam vale infinitamente mais que qualquer custo. Lembre-se, quando um soldado cai em batalha, a missão não termina. Ela só inflama ainda mais os corações daqueles que permanecem de pé. Uma voz foi silenciada. Agora é hora de 1000 vozes se erguerem.